Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci, vou fazer o giro esportivo de hoje e a gente começa falando do Palmeiras, que ganhou por 2-1 do Ceará. E esse jogo marcou o reencontro do Fernando Praz, ídolo do Palmeiras, com o Verdão e com o Allianz Parque. Fernando Praz que está jogando no Ceará e jogou muito bem, por sinal, viu? Os dois gols do Palmeiras foram marcados pelo Rafael Veiga e pelo William Bigode. Palmeiras com essa vitória chega a 20 jogos de invencibilidade e o Palmeiras jogou bem. Palmeiras foi melhor do que vinha sendo, criou chances, teve volume de jogo, mas não conseguiu fazer mais do que 2 gols. Além disso, nos bastidores, você vai lembrar que eu disse que o zagueiro Vitor Hugo estava para ser vendido, mas não foi, porque o time da Turquia não tinha dinheiro. Enfim, o time da Turquia é o Trabzonspor. Você gostou da pronúncia? O Trabzonspor arranjou o dinheiro, arranjou 20 milhões de reais e contratou o Vitor Hugo, contrato de 4 anos. Então o Vitor Hugo está se despedindo do Palmeiras, aí zagueiro de 29 anos, vai para sua segunda empreitada na Europa. Pulando o muro, a gente fala do São Paulo e aí a situação é bem negativa, viu? O São Paulo empatou em 1-1 com o Coritiba. O gol do São Paulo foi de pênalti, marcado pelo Reinaldo, e o São Paulo com esse empate chega a marcas bem negativas, né? Vamos lá, primeira delas, o São Paulo caiu para 7º lugar. O São Paulo caiu 4 posições porque empatou com o Coritiba. Além disso, com o gol sofrido pelo São Paulo do Coritiba, que foi um baita gol, por sinal, gol do Robson de falta, o São Paulo completou 10 jogos seguidos sofrendo gol. Situação extremamente negativa. E além disso, o São Paulo completou 7 jogos sem vitórias. Exatamente. 4 jogos no Brasileiro, 3 jogos na Libertadores. O São Paulo tá numa draga danada. E mesmo assim, o Fernando Diniz segue como técnico do São Paulo, mais uma vez, até o presente momento que eu gravo este boletim. Mas as informações ali de bastidores do tricolor paulista dão conta de que o Fernando Diniz nunca passou por tanta pressão como ele tem passado agora. Então talvez Fernando Diniz seja demitido agora ou no meio da semana. Enfim, a diretoria do São Paulo começa realmente a cogitar a saída do treinador. Saindo do São Paulo, vamos para o Corinthians. O Corinthians também empatou. Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino. Um jogo bem ruinzinho, bem chatinho. Quem assistiu quase dormiu no jogo. O maior lance, assim, o lance mais perigoso foi uma quase falha do Cássio, né? O jogo terminou em 0-0. O Cássio quase tomou um piruzaço, mas conseguiu se arrumar na jogada, não tomou o gol. Mas enfim, o jogo terminou em 0-0. Casares entrou no segundo tempo. Corinthians não jogou bem de novo e segue próximo da zona de rebaixamento. Nos bastidores, o Corinthians se preocupa com o Cantillo, porque o Cantillo foi convocado para a seleção colombiana e vai desfalcar o Corinthians por 3 partidas. Então, situação bem ruim, né? Porque o Cantillo é um bom jogador, está sendo titular e tal, mas enfim, vai desfalcar o Coringão. Além disso, Corinthians ainda não tem o técnico, a gente já especulou aqui Silvinho, Dunga, tem até um português aí que parece que está entrando na concorrência, mas o Corinthians não dá pistas de quem e nem quando vai contratar para assumir o comando técnico do Timão. Por enquanto, o Corinthians vai se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. Bom, vamos falar do Santos agora? O outro alvinegro de São Paulo ganhou do Goiás por 3-2, gols do Marinho, do Marcos Leonardo e do Jefferson. O Jefferson é jogador do Goiás, mas fez o gol contra para o Santos. Esse jogo foi muito agitado, foi muito polêmico, a gente logo de cara tem que falar que teve uma expulsão para cada lado. Além disso, o Santos fez um gol de pênalti e ainda teve uma reclamação de pênalti não marcado e o Goiás fez um gol nos acréscimos, mas que foi anulado. Então você pode imaginar que o jogo foi bem maluco. No frigir dos ovos, o Santos ganhou por 3-2, um resultado muito importante que dá ao Santos o 10º jogo seguido de invencibilidade. 7 jogos no Brasileiro, 3 na Libertadores, então o Santos vai bem, tá com um rumo o time do Cuca. Além disso, uma notícia negativa, o Marinho saiu de maca do jogo, sentiu dores na coxa direita. Então, o Marinho preocupa a torcida do Santos. Marinho que vem sendo o fiel da balança, né? Vem decidindo vários jogos
para o Peixe. Agora, saindo um pouco aqui do estado de São Paulo, vamos para outros jogos do Brasileirão. Grenal, hein? Grêmio e Internacional ficaram no 1-1. No Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense também ficaram no 1-1. O Flamengo ganhou de 3-1 do Atlético Paranaense. O Fortaleza ficou no 0-0 com o Atlético Goianiense. O Sport ganhou do Bahia. Bahia vai muito mal. O Sport ganhou por 2-1. E aí, um 4-1, hein? O Atlético Mineiro ganhou de 4-1 do Vasco. E ó, eu vou te dar uma dica, eu vou te recomendar. Veja o gol do Vasco. O Benítez fez uma pintura de bicicleta clássica, não precisou de rodinha nem nada, foi lindo o gol do Benítez do Vasco, mas o time dele acabou perdendo mesmo assim. Atlético Mineiro cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Enfim, saindo aqui do futebol nacional, vamos para o futebol internacional, porque tem dois resultados que você não vai botar uma fé. O Liverpool, atual campeão da Premier League, perdeu e perdeu feio. Perdeu de 7-2 para o Aston Villa. Você não ouviu errado, o Liverpool tomou um 7-2 no Kengo do Aston Villa e não estava com o time reserva, não estava poupando geral, tanto é que os 2 gols do Liverpool foram feitos pelo Salah. Então, para você ter uma ideia, o Liverpool tomou esse 7-2 do Aston Villa. Além disso, a gente continua na Premier League, porque o Manchester United abriu o placar contra o Tottenham em casa, mas tomou a virada e não foi uma virada qualquer. O Manchester United perdeu de 6-1 para o Tottenham. Então você imagina como tá a segunda-feira aí dos torcedores do Manchester United e do Liverpool, né? Nada agradável. Além disso, no futebol internacional ainda, Vinícius Júnior vai jogando muito bem na Espanha, fez gol também. Falando de transferências, o Douglas Costa deve sair da Juventus e ir para o Bayern de Munique, e o Memphis Depay, que está no Lyon, já é especulado no Barcelona e como muito próximo de se concretizar esse acordo. Então a gente fica aí esperando para ver se vai rolar ou não. Agora, saindo aqui um pouco do futebol internacional e indo para os outros esportes, vamos falar de NFL rapidinho. O Tom Brady jogou muito no domingo. O Tampa Bay Buccaneers, que é o time dele, ganhou do Los Angeles Chargers. E hoje teremos 2 jogos, hein? Hoje tem 2 jogos de NFL. É o seguinte, o Green Bay Packers e o Atlanta Falcons já iriam jogar hoje. E aí o outro jogo vai ser entre Kansas City Chiefs e New England Patriots. Esse jogo foi adiado de domingo para segunda por conta de casos de coronavírus. Portanto, hoje teremos 2 jogos de futebol americano. Saindo da NFL e falando de basquete, ontem o Miami Heat surpreendeu o Los Angeles Lakers e ganhou. Portanto, agora a série está 2-1. 2 vitórias para o Los Angeles Lakers, 1 vitória para o Miami Heat, que está jogando todo remendado. Mas o Jimmy Butler jogou muito. O Jimmy Butler do Miami Heat fez 40 pontos e um triplo-duplo. Enfim, acho que já dá para encerrar, né, rapaziada? Vamos lá então, ó. Se você for sair de casa, use máscara, mas de preferência não saia de casa não, valeu? Um grande beijo, um grande abraço. Lembre-se, ainda estamos numa pandemia. Tchau!